do 7º Workshop de Tecnologias Limpas, que está ocorrendo também conjuntamente com a 5ª Jornada de Tecnologias Limpas. Esse ano o evento está sendo sediado, né, pelo Campus Agreste da Universidade Federal de Pernambuco. Nessa sessão nós temos 4 trabalhos. A ordem das apresentações já está aqui no chat. Nós vamos iniciar, então, com o primeiro trabalho, que é Impacto da Eutrofização na Qualidade da Água e na Biodiversidade dos Corpos Hídricos, revisão bibliográfica. Estamos aqui com o Júlio César Alves Barros, que vai fazer a apresentação do trabalho. Os trabalhos têm uma apresentação em torno de 10 minutos, seguidos de 5 minutos de perguntas. Ok? Então, eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pela organização da sessão, pelo convite para mediar a sessão. E gostaria de desejar a todos também uma boa apresentação. Júlio, fique à vontade para compartilhar sua tela e para fazer sua explanação. Obrigada. Ok, vou iniciar aqui o compartilhamento da tela. Poderia me confirmar se estão todos vendo? Está, sua tela já está aparecendo. Aí, se você quiser colocar já no modo de apresentação, que para a gente está no modo que aparece os outros slides na lateral. Deixa eu tentar aqui novamente. Foi? Acho que está carregando. Ainda não. Chat. Deixa eu interromper novamente. Júlio César, tenta passar o slide para ver se a gente consegue ver. Porque mais cedo aconteceu isso em outra sala. Ok. Vou tentar fazer isso. Tá. Foi? Ainda não. Não, ainda não. A forma que você está compartilhando. É por tela. Pode colocar a tela inteira, que eu acho que fica mais fácil, porque aí o que você enxergar, a gente vai enxergar também. Certo. Agora sim. Perfeito. Então já Tá fica o ótimo. conselho para a próxima. Tem a Isso. terceira opção, tela é cheia. Correto, ficou ótimo. Então, boa Perfeito. apresentação, Júlio. Muito obrigado a todos. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse workshop e estarmos compartilhando um pouco sobre uma perspectiva interessante da questão da parte de águas. Então, o tema é baseado no impacto da eutrofização na qualidade da água e na biodiversidade dos corpos hídricos, ou revisão bibliográfica, certo? De forma inicial, a eutrofização é um processo causado pelo excesso de nutrientes, nutrientes como nitrogênio e fósforos em corpos hídricos. Então, é um fenômeno que ocorre quando existe o excesso desses elementos nos corpos de água, certo? Este fenômeno leva em proliferação de água, reduzindo níveis de oxigênio, afetando negativamente a vida aquática e na qualidade de água. Então, nós temos aí 2 pontos negativos quando nós temos esse excesso de elementos como nitrogênio e fósforo nos corpos de água. As atividades humanas, como descarte inadequado de efluentes e uso excessivo de fertilizantes, são os principais fatores que contribuem para essa degradação. Então, uma contextualização para essa circunstância é isso. Quando nós fazemos a inserção, seja de matéria vinda de esgotamento, seja de lançamento de fertilizantes, nós estamos aumentando a capacidade de nutrientes de mananciais, rios, de lagos ou qualquer outro corpo hídrico. Então, quando esse processo começa a acontecer, nós conseguimos detectar
o processo de eutrofização nesse manancial em específico. E qual o objetivo do nosso resumo expandido para esse evento? Esse estudo visa realizar uma revisão da literatura dos últimos 5 anos para compreender o processo de eutrofização, suas causas, impactos e estratégias de mitigação, perfeito? Então, veja bem, nós temos aqui uma problemática que ocorre devido à ação antrópica, de forma direta, e essa ação antrópica, por sua vez, prejudica a capacidade de regeneração dos próprios mananciais, perfeito? Então, nós temos que ter noção de qual é a problemática para saber para onde nós estamos indo. Alguns os materiais e métodos que foram utilizados nessa pesquisa, né? Essa pesquisa buscou investigar o estado da arte, que é o estado atual das literaturas, como se encontra em relação ao estado de eutrofização de corpos hídricos, foram consultados os dados nas bases de dados Scopus e Eversign, como considerando dos anos 2019 a 2004, a busca foi realizada utilizando descritores como eutrofização, qualidade de água e biodiversidade, com o intuito de identificar os trabalhos que investigassem os efeitos ecológicos da eutrofização e possíveis soluções para que esse problema ambiental demonstrado em estudos fossem sanados, perfeito? Então, nós temos aqui uma descrição de como foi realizada a nossa metodologia e quais foram os critérios adotados e os descritores que são a nossa principal fonte de pesquisa em relação a essa temática. O que nós chegamos a concluir em relação a isso de forma objetiva? Entre os principais impactos da eutrofização destacam a proliferação de águas nocivas que reduzem a penetração de luz, diminuindo níveis de oxigênio dissolvido, liberando toxinas prejudiciais à vida aquática e à saúde humana. Então, veja bem, a partir do momento que nós enriquecemos o manancial com matérias orgânicas, essas algas, elas começam a proliferar. Então, sabe quando você está andando naqueles rios perto de cidades e você começa a identificar aquela vegetação bem verde, próxima às margens? Aqui dali é um sintoma que o manancial está sendo sobrecarregado com nutrientes, normalmente fósforo ou potássio. E esses nutrientes fazem com que aquele manancial, de forma específica, não permita que a iluminação ou a radiação solar penetre o manancial e promove aqui dali um processo de degradação do manancial, porque se você analisar, existe uma biodiversidade de ecossistemas funcionando naquele local. A partir do momento que você está inibindo a penetração da luz naqueles locais, começa a acontecer um conceito chamado de zona morta, né? Leva à perda de biodiversidade e compromete a qualidade da água, que afeta diretamente atividades como pesca e turismo. Além disso, a alteração da composição das comunidades aquáticas, como proliferação de espécies invasoras e a diminuição de espécies nativas, representam uma ameaça à integridade dos ecossistemas aquáticos. Então, por sua vez, nós temos aí uma problemática a qual nós viemos enfrentando, principalmente na região norte-nordeste, no Brasil, de forma específica, por conta da falta de tratamento dos nossos esgotamentos sanitários. A pesquisa em questão traz também a inserção de lançamentos de defensivos agrícolas, que em alguns lugares na Europa isso acontece. Lá eles conseguem fazer o tratamento mais adequado do esgotamento sanitário, em contrapartida não conseguem fazer um tratamento também tão bom para os defensivos agrícolas, que muitas vezes são lançados nesses mananciais, causam esse problema de eutrofização. Uma discussão em relação aos nossos resultados. Os resultados dessa revisão corroboram a crescente preocupação da comunidade científica com a eutrofização, confirmando a relação direta entre atividades humanas e a degradação dos ecossistemas aquáticos. A perda da qualidade da água e a redução da biodiversidade, consequências diretas da eutrofização, comprometem a prestação de serviços ecossistêmicos essenciais, como o abastecimento de água potável e a manutenção da biodiversidade, com impacto significativo para a sociedade e a economia.
Então, veja bem, nós temos aí, dentro da nossa pesquisa, a confirmação, né? De que a partir do momento que nós degradamos os nossos mananciais, nós estamos regredindo tanto com as práticas da nossa sociedade, como de maneira econômica, perfeito? Porque se nós não temos água, nós não conseguimos desenvolver as nossas atividades, tanto cotidianas, tanto quanto as atividades industriais. Então, um município que não faz um acompanhamento e monitoramento da forma adequada sobre o processo de eutrofização em seus mananciais, possivelmente ele tá corroborando para que não possa vir a atingir bons resultados. Então, e é uma preocupação também de saúde pública, certo? Então, esse fica o alerta em relação à nosso resumo expandido, tendo em vista que nós buscamos analisar a eutrofização. E para nós concluirmos, a presente revisão evidencia a urgência de adotar medidas eficazes para controlar as fontes de nutrientes e restaurar os corpos de água degradados. A implementação de políticas públicas integradas que abrangem o manejo sustentável de efluentes, a agricultura de precisão e a proteção de áreas de preservação permanente é fundamental para a mitigação e a promoção da recuperação dos ecossistemas aquáticos. Além disso, a educação ambiental e a participação da sociedade são cruciais para a mudança de hábitos e a construção de um futuro mais sustentável. Os resultados deste estudo corroboram a necessidade de investimentos contínuos em pesquisa e desenvolvimento tecnológico inovadores para o monitoramento do tratamento de água, bem como para a recuperação das áreas diárias. Então, veja bem, nós temos aí uma problemática a qual nós estamos nos deparando, que é o gerenciamento dos nossos mananciais de forma adequada. Então, além de nós identificarmos essa problemática, nós precisamos encontrar soluções. E a principal solução para poder saber se o manancial ele está de uma forma adequada é o monitoramento da sua qualidade, perfeito? Então, uma sugestão que eu deixo, que é baseada na minha dissertação, é a aplicação do Sentinel-2, que é um satélite disponibilizado pela nação europeia, que ele faz a investigação diária de como está as condições de um determinado manancial. E através de alguns softwares e auxiliares, nós conseguimos fazer se aquele manancial ele está progredindo ou se está regredindo na questão de eutrofização. Perfeito? Então, eu quero aqui agradecer a atenção de todos. Espero que esteja ficado claro. Se não, eu me coloco à disposição e que possa ter contribuído da melhor forma possível. Obrigada, Júlio. Vou abrir para as perguntas. Alguém gostaria de fazer perguntas? Se quiser, pode colocar a pergunta no chat, ou se quiser abrir o microfone para conversar também diretamente com o Júlio, pode, fiquem à vontade. Júlio, você fez esse trabalho durante seu mestrado, é isso? Aqui é uma pequena parte da minha dissertação. Eu estou para qualificar esse mês. Aí, meu professor, ele é Gilson, meu orientador, ele fez um desafio para a gente fazer essa submissão de uma pequena parte da nossa dissertação para nós estarmos participando do evento. Aí eu falei que faria, né, e trouxe a temática de eutrofização, mas na minha engloba a questão de análise por satélite. Vou estar comparando os dados que eu vou estar retirando de satélite com os dados gerados pela CPRH, para ver qual é o grau de acurácia entre esses dois dados, para saber qual é a aplicabilidade do Sentinel-2 como satélite para monitoramento remoto, sem ter necessidade de um técnico ir a campo, fazer aquela consulta em loco, coletar amostras, e simplesmente, por meio do satélite, conseguir fazer essa consulta para saber como está a situação do manancial de forma específica. Joia, muito interessante e bem mais abrangente, né, se a gente for pensar, porque se você vai fazer um trabalho em loco, você demanda uma equipe, vai coletar análise no laboratório,
Então, conseguir fazer isso com uma imagem por satélite, você aumenta muito o potencial de você monitorar, né? Porque normalmente a dificuldade ela está em você ter, né, mão de obra para fazer essa fiscalização, esse monitoramento, né? E o professor Gilson traz um relato a respeito dele do tempo de CPRH e realmente a mão de obra, a CPRH, ela é bem escassa, tipo, não tem como eles fazerem um monitoramento tão abrangente e fazendo a inclusão de um software, de um satélite como o Sentinel-2 nessa utilização, faz com que eles tenham a capacidade de identificar quem são os agentes poluidores, porque o satélite também permite identificar os pontos de poluição, porque é nítido, quando você utiliza o Sentinel-2, quais são as regiões que mais têm algas. E essas regiões são onde estão sendo os pontos de lançamento normalmente no norte, aqui na nossa região perto de Pernambuco, normalmente será os locais onde tem um lançamento de esgoto. Mas, assim, de maneira geral, no globo terrestre, ou é esgotamento ou vai ser lançamento de agrotóxico, de fertilizante. Fertilizante, isso. Sim. A sua área de estudo é na região Nordeste? Eu estou me concentrando no reservatório, de forma específica, que é o reservatório lá em Taquaritinga do Norte, que é o Matheus Vieira. Como a CPRH ela tem essa, como é que eu posso dizer, essa obrigatoriedade de ficar lançando relatórios sobre esse reservatório, principalmente reservatórios que são captados para uso humano, eles precisam dar esses parâmetros com regularidade. E a Compesa também faz assim um lançamento de como está o estado do reservatório a cada 3 meses. Aí eu vou pegar esses dados, vou comparar nesses mesmos períodos com o Sentinel-2, com os dados que eu vou gerar. Excelente. Você é da Federal de Pernambuco. Isso. Ótimo. Não, excelente. Parabéns pelo trabalho, Júlio. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, eu gostaria de te agradecer, Júlio, pela apresentação, te desejar sucesso com a reta final do trabalho. Muito obrigada. Obrigado. Então, vamos passar agora para a segunda apresentação. Pela ordem aqui, eu tenho Dinâmica Espaço-Temporal dos Recursos Hídricos Superficiais em Belo Jardim, Pernambuco. Algum dos autores está presente? Eu sim, boa tarde. Boa tarde, eu não consegui identificar quem falou. Fernando. Oi, Fernando. Fernando Jefferson de Macedo Nascimento? Isso. Ótimo. Fernando, então, muito bem-vindo. Pode compartilhar sua tela. Okay. Fernando, você é de qual instituição? Sou da UFRPE. Ótimo. Então, Fernando, pode compartilhar a tela. Você tem por volta de 10 minutos para fazer a sua apresentação. Ao final, teremos cerca de 5 minutos para dúvidas. Uma ótima apresentação, muito obrigada. Ok, obrigado. Alguém pode me confirmar se a apresentação já está aparecendo? Está sim. Bem, pessoal. Ótimo, já está em modo de tela cheia. Obrigada. Bem, pessoal, boa tarde. Meu nome é Fernando Jefferson, sou da Universidade Federal Rural de Pernambuco, campus Belo Jardim, lotado no curso de Engenharia Hídrica. E, através de um estudo maior, né, entre a FACEP e a Compesa, foi desenvolvido um estudo sobre dinâmica espaço-temporal dos recursos hídricos superficiais em Belo Jardim, Pernambuco. Belo Jardim, Pernambuco, ela tem três grandes reservatórios de acumulação, que é o reservatório o Ipojuca, o Bituri e o Tabocas, sendo primordialmente a água utilizada para abastecimento, a água do Bituri, e para demais usos, né, a água do Ipojuca, como para a grande empresa que move a cidade na parte financeira, a Moura, utilizando a água do Ipojuca, que contém características físico-químicas menos próprias do que a do Bituri, né? Ela é mais potável, a água do Bituri. E traz esse contexto, né, a parte de gestão dos recursos hídricos, né, a parte do PNRH, que é o Plano Nacional de Recursos Hídricos, através desse contexto, né, do manejo, do controle excepcional dos recursos hídricos,
para a fins de combater diversas variabilidades, né? A gente vive num tempo de grandes mudanças climáticas, né? Uma alta variabilidade sazonal em diversos aspectos, né, dos recursos naturais, e também isso se caracteriza na parte de recursos hídricos, né? Então, é importantíssimo esse estudo voltado a bacias hidrográficas, né, ao comportamento hidrológico, hidrodinâmico, para precaver e solucionar possíveis problemas futuros. E, com isso, né, os impactos dos recursos superficiais, sem considerar as zonas, né, sem considerar a zona eufótica. Isso é um trabalho voltado mais a partir de manchas, né, de inundação, parecido bem com o que a gente vê no RAND Model, onde a gente consegue ver a mancha de inundação possível. E daí a gente vê, né, os efeitos da baixa precipitação e da alta precipitação no impacto da biota e abiota, né? No impacto tanto dos seres vivos como não vivos, dos vegetais. E aí a gente corresponde isso a uma aplicação, que é um mapeamento de áreas, utilizando um software SIG, né, que é um software de Sistema de Informação Geográfica, que é o QGIS, a partir do processamento de imagens, de dados do LADSAT, né, que é um satélite, a partir da câmera OLI. E a partir disso também foi feito estatística aplicada, utilizando os dados da APAC, né, que é a Agência Pernambucana de Águas e Climas, referente à parte de precipitação. E, por fim, foi feito correlações, né, sobre o monitoramento e conservação dos recursos hídricos, a fim de identificar possíveis riscos ou possíveis problemas eminentes na parte de conservação dos recursos hídricos, né, na parte que também pode ser manejado e redistribuído a parte de outorga. O gerenciamento sustentável, né? Hoje em Belo Jardim, graças a esse projeto, Belo Jardim hoje e a Compesa fazem o gerenciamento sustentável dos 3 reservatórios, né? Não utilizando apenas um, devido à qualidade também, mas pela disponibilidade. Hoje também é utilizado a água da transposição do Rio São Francisco, e essa avaliação foi feita a partir de uma série histórica, né? Avaliando 10 anos de idade de precipitação e de pluviometria. E a partir disso também, a partir de imagens, né, como a gente pode avaliar a partir do NDVI, que é um índice de diferença normalizada da água, onde a gente vê a presença dela a partir de um valor de pixel. E aí temos alguns fatores impactantes, né, na dinâmica dos recursos hídricos superficiais, sem considerar as zonas eufóticas, sem considerar as zonas verticais, né? A gente só está considerando aí as partes de riscos e possíveis manchas de inundação. E a gente tem fatores que influenciam, né, na parte de evaporação, a evapotranspiração, no condicionamento, no uso e manejo inadequado. A temperaturas elevadas podem diminuir o nível do reservatório e possíveis manchas. A infiltração e o baixo índice pluviométrico, que a gente vive numa região onde a baixa pluviométrica é a partir de 600 milímetros, né, onde a gente tem um balanço hídrico anual negativo, né, onde evapora e sai mais água do que é concentrado na parte de precipitação. Então, a gente tem mais saídas do que entrada. Daí está o banco de dados, né, a Agência Pernambucana de Águas e Clima, o MEP Biomas, que é um site hoje voltado a essa parte de estudos de recursos naturais, né, desde uso e cobertura, áreas de queimadas, e os dados do satélite Sentinel. A partir disso, a aplicação foi feita no município de Belo Jardim, como tinha anteriormente falado, nos 3 reservatórios, no período da série de 10 anos, de 2010 a 2022, onde a gente teve um período de seca e um período de alta demanda hídrica, uma pluviometria alta. Os dados foram extraídos na estação da APAC, a estação 20, concentrada entre o reservatório Bituri e o reservatório Tabocas. As imagens serviram para comprovar, né, os dados do MapBiomas. Hoje o MapBiomas fornece essas imagens, mas não com os dados rasterizados, né? A gente hoje tem dados só vetorizados. E com isso a gente consegue comprovar, né, validar o dado e ter essa noção perceptível de possíveis manejos, possíveis maneiras de gestão, uma gestão mais regular. Com isso eu tenho aí um primeiro resultado, né, que é um processamento de uma localização vetorial do município de Belo Jardim, que se localiza no agreste de Pernambuco, dentro do estado de Pernambuco, a localização vetorial, feita no QGIS. Depois eu tenho o segundo resultado, né, que é a extensão de água superficial comparada à precipitação anual acumulada. Então, a gente vê que tem uma alta propensão em anos que tem mais precipitação, a gente tem mais áreas com água superficial.
E aí a gente encontra a baixa, né, de 2016, que foi o ano que teve a seca, onde 2 reservatórios entraram em colapso, em volume morto. Em 2022, a gente voltou a ter um condicionamento regular das 3 barragens provenientes do município. Na figura 3, eu trago a curva permanência, né, que é importantíssima para a gente ter a regulação dos recursos hídricos e dos mananciais localizados no município, né, para possíveis demandas, para possíveis solicitações de outorga. É importantíssimo a gente saber o valor de curva permanência que a gente contém, e hoje a gente encontra valores abaixo de 100 hectares, né, de água superficial nos 3 reservatórios, por mais de 100% do tempo. Então, esse deve ser o valor calculado, igual a gente considera aquela Q90 e Q95. Os resultados trazem a correlação de 0,82, então fortemente positiva, entre a precipitação, nessa dinâmica com a água superficial, né? A pesquisa denota a forte correlação entre a precipitação e a acumulação dos reservatórios, a variabilidade, né, como aqueles fatores impactantes diretos e indiretos, influenciando a parte de containerização da água superficial, né, em resposta da retenção dos corpos hídricos, né? Então, todo evento de precipitação anual, a gente traz uma resposta também mensal, né? O que é consumido, quais são as baixas, quais são as altas. Então, isso é eficaz para uma gestão mais sustentável. A curva, né? A curva expõe a raridade de anos com alta disponibilidade hídrica, né? Devido à alta demanda também do município para o abastecimento público. Hoje o município abastece 3 municípios, né? O município de Belo Jardim, o município de São Bento do Una e o município de Ceará. Sim, por fim, a gestão conclui que há necessidade de fins de mitigar e minimizar risco de secas prolongadas a partir do condicionamento. A partir disso, né, a partir desse estudo mais robusto que a gente fez, a gente selecionou dicas de manejo e gestão sustentável para a Compesa, né, que é a Companhia Pernambucana de Saneamento, para possível gestão dos reservatórios, a fins de tanto quantidade quanto no aspecto de qualidade físico-química. E com isso eu trago aí algumas referências sobre o trabalho. Agradeço. Obrigada, Fernando. Vou abrir aqui para as perguntas. Fiquem à vontade para colocar no chat ou podem levantar a mão e fazer a pergunta, fazer o uso do microfone. Fernando, esse trabalho você está fazendo ele em qual nível? É um trabalho de mestrado, doutorado? Nível de graduação ainda, iniciação científica. Iniciação científica. E esse trabalho ele está correlacionado com algum outro trabalho de pós-graduação? Não, ainda não. Então é um trabalho de iniciação científica, muito bom, muito bacana de ver. Vou abrir aqui para o Júlio. Júlio, pode fazer a sua pergunta, seu comentário. É bem simples, é porque tem assimetria no meu. A aplicação do Landsat, né, que é um satélite também, qual foi assim, o maior desafio para ti aí, na implementação da tua pesquisa? O principal fator impactante quando a gente analisa a parte de quantidade e qualidade de água, a partir de geoprocessamento, é a parte do nivelamento de pixel, né? A parte de resolução do pixel. A gente compreende e diferenciar os níveis a partir, porque tem a diferença, né, que a gente encontra na parte de uso e cobertura entre o que é água e o que é solo exposto. E trazer essa compreensão, né, resolução de 30 metros, às vezes, atrapalha um pouco o estudo, e deve ter uma elaboração melhor, e a gente teve que ter um recondicionamento, né, daquela imagem. Teve problema com a questão de, como é que eu posso dizer, correções por conta de nuvens? Sim, é um grande problema também achar imagens, né, do ano específico, porque não adianta também fazer um estudo sem relação nenhuma com o período que você está analisando, né? Analisei de 2010 a 2022, mas sim, qual período eu analisei? Todo mês de dezembro, né? Para a gente ter uma resposta. A gente sabe que tem a baixa entre o período de estiagem, né? Então a gente não pode responder ao mês de junho e ao mês de dezembro, né? E a gente vai ter um desnivelamento. E essas imagens com níveis de nuvem, né? Que a gente tenta encontrar o máximo possível a partir de menos de 5%.
também na mesma perspectiva do meu, tá ligado? Como um reservatório. E se não tiver como é que eu posso dizer, essa melhor visibilidade, né? Sim, Prejudica a questão da interpretação dos dados. sim, sim. Obrigado. Valeu. Mais alguém? Você está fazendo qual curso de graduação? Engenharia hídrica. Bacana. Então, bastante focado. E você está trabalhando com um conjunto de dados muito grande, né? 12 anos de Isso. estudo. É Eu uma queria que série. você... Sim, é uma série bem extensa. Você vai trazer muita informação relevante, sem dúvida nenhuma. Eu queria que você contextualizasse aqui um pouco do tratamento estatístico que você fez. Sim, o principal fator para correlacionar esses dados, né, a gente sabe assim, a resposta, o principal fator hidrológico para qualquer aspecto, desde pluviometria a quantidade e qualidade de água, é a parte de resposta. O quanto aquele reservatório tem de resposta a um índice de precipitação. E o principal fator de estatísticos foi sobre isso, né, a parte de correlacionar. A partir da qual precipitação o reservatório preencheria 500 hectares de mancha de inundação. Esse foi o principal fator. Trazer essa sensibilidade de identificar se os padrões de pluviometria se batessem com os de estatística na parte de quantidade de risco de inundação e de manchas, né, no caso, que deu 0,82, que foi um alto fator positivo, o R2, de correlação. Então, foi mais com tratamento via software mesmo. Isso. Joia. Tudo via QGIS. Tudo O via QGIS. QGIS. É que eu não conheço, não sei utilizá-lo, mas eu sei que ele é usado para essa parte do mapeamento. Aí eu pensei que seria um outro software para fazer a parte estatística. Então, ele dá conta de tudo. Sim, a gente tem vetorização, né? Eu acredito que eu cheguei um pouco atrasado no trabalho do amigo, mas a gente consegue rasterizar uma imagem e vetorizá-la, né? Aí a gente tem uma quantidade de dados. Quando a gente vetoriza, aquele dado que era uma imagem se transforma em dados estatísticos, né? Dados numéricos. E a partir desses dados numéricos é que a gente consegue fazer a estatística aplicada. Joia. Não, excelente. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? Se não quiser abrir o microfone, quiser colocar no chat também, a gente faz a leitura. Fiquem bem à vontade. Então, Fernanda, eu gostaria de te agradecer pela apresentação, te parabenizar pelo trabalho, te desejar bastante sucesso ao longo da sua graduação e que você, né, tenha continuidade, quem sabe na pós, né? Então, muito obrigada. Então, agora nós vamos chamar o terceiro trabalho. Conversão de membranas de osmose inversa em final de vida para membranas de nanofiltração. Heitor Ribeiro da Silva. É o FMG, não é isso? Não é isso? Exatamente. Isso, do DESA, conheço a Miriam. Joia. Eu Então, vou Heitor, realizar. você pode fazer o compartilhamento da sua tela. Você tem em torno de 10 minutos para fazer a sua apresentação e depois a gente abre para as perguntas. Joia? Correto. Obrigada, boa apresentação. Obrigado. Só um minuto. Antes de começar a apresentação, vocês conseguem me ouvir e ver a apresentação? Sim, estamos te ouvindo Sim? bem e a tela já está compartilhada. Ok, perfeito. Bom, então, primeiramente, boa tarde a todos. Eu me chamo Heitor. Fico muito feliz de poder apresentar o trabalho intitulado Conversão de membranas de osmose inversa em final de vida para membranas de nanofiltração. Primeiramente, eu queria apresentar para vocês sobre a importância da água. Né? A água é um recurso que é essencial à vida, a todas as formas de vida. E por esse motivo, a gestão desse recurso é vital para a preservação da vida como um todo. Nesse sentido, a Política Nacional dos Recursos Hídricos prevê no seu primeiro artigo que, em caso de escassez, o uso prioritário é o consumo humano e a dessedentação animal. Além disso, ela prevê o uso múltiplo das águas.
No artigo 2º, por sua vez, ela prevê como objetivo assegurar a necessária disponibilidade hídrica tanto para gerações atuais quanto futuras. No entanto, existem fatores que afetam a disponibilidade hídrica, tais como o crescimento populacional desordenado, as mudanças climáticas, as atividades econômicas que lançam efluentes que degradam os corpos hídricos, assim como a estrutura deficiente de saneamento básico, que tende a ser mais agravada nas regiões rurais, nas áreas rurais e em comunidades isoladas. Nesse sentido, a osmose inversa é uma alternativa de tratamento interessante, porque ela apresenta elevada capacidade de remoção de poluentes, contribuindo para o aumento de oferta hídrica em comunidades isoladas. Um exemplo muito significativo é o programa Água Doce, que utiliza membranas de osmose inversa para tratar águas de poços em municípios do semiárido brasileiro. No entanto, essa tecnologia apresenta algumas limitações. Por ser seletiva, as membranas de osmose inversa requerem uma elevada pressão de operação, e, além disso, uma elevada quantidade de módulos para operar. Outro desafio é que, ao longo da operação, essas membranas incrustam, ou seja, há uma deposição de sólidos na camada seletiva que torna o fluxo permeado menor ao longo do tempo, assim como menor a capacidade de reter poluentes progressivamente. Dessa forma, quando as membranas atingem um ponto quando elas perdem a performance dela, elas são dispostas em aterros sanitários, o que constitui um impacto ambiental. Grossi e colaboradores estimaram uma geração de até 1.800 toneladas de módulo de osmose inversa no Brasil, até 2024. Então, o tratamento oxidativo das membranas se mostra uma estratégia para contornar a perda de performance dessas membranas. E o que consiste esse tratamento? Consiste no contato das membranas de osmose inversa ou outra categoria a um agente oxidante. Inicialmente, nesse esquema, a gente pode ver que nós temos a membrana incrustada, representada, a incrustação é essa camada vermelha, e o agente oxidante ele pode promover a remoção da incrustação, uma remoção parcial da camada seletiva ou até mesmo uma remoção total da camada seletiva. E esse tratamento ele pode influenciar significativamente no aumento da permeabilidade, mas também pode acarretar uma redução na capacidade de rejeitar poluentes. Como vantagens, nós podemos citar o aumento do fluxo de permeado, a possibilidade de reutilizar as membranas no tratamento de água, assim como a redução na geração de resíduos sólidos. As variáveis do tratamento oxidativo são basicamente 3. A primeira é a concentração do agente oxidante, expressa em ppm, o tempo de exposição ao agente oxidante, expressa em hora, e a intensidade de contato, expressa em ppm hora, que é o produto das duas anteriores. Em relação à aplicação de membranas recicladas, nós temos 3 exemplos. No primeiro, partindo-se de uma membrana de nanofiltração, obteve-se uma remoção de 100% de E. coli no tratamento da água do Rio Doce. No segundo caso, obteve-se uma remoção de 99% e de 90% para ferro e manganês, respectivamente, no tratamento da água do Rio Paraopebas. E no terceiro caso, houve uma remoção superior a 70% para tratamento de água de poço contaminada com urânio. Dessa forma, observa-se que a membrana reciclada tem potencial para tratar tanto patógenos quanto contaminantes metálicos e orgânicos. É importante fazer também uma comparação entre as categorias de membranas. O foco vai ser as membranas de ultrafiltração, nanofiltração e osmose inversa. Como dito anteriormente, as membranas de osmose inversa apresentam baixo fluxo permeado. Dessa forma, as membranas de nanofiltração apresentam uma permeabilidade superior às de osmose inversa. E, ao mesmo tempo, as membranas de nanofiltração apresentam uma capacidade de remoção de contaminantes superior à de ultra. Por isso, elas são o foco deste trabalho.
O objetivo deste trabalho, então, consistiu em avaliar diferentes intensidades de contato no tratamento oxidativo de membranas de osmose inversa, visando a sua conversão em membranas de nanofiltração, visando ter elevadas permeabilidades hidráulicas e elevadas capacidades de remoção de contaminantes. A metodologia consistiu no uso de um módulo espiral de osmose inversa proveniente do programa Água Doce, no recorte de 6 membranas, seguida de uma etapa de preparo das membranas com reumedecimento em etanol, limpeza alcalina e limpeza em ácido cítrico, por 15 horas. Em seguida, foi feita a caracterização da membrana preparada. Foram feitos para cada membrana um teste de permeabilidade hidráulica e um teste de rejeição salina com cloreto de sódio. Em seguida, foi feito o tratamento oxidativo das membranas com 3 intensidades de contato, variando concentração do agente oxidante, que foi o hipoclorito de sódio, e o tempo de exposição. No quinto e último passo, foram feitos testes de permeabilidade hidráulica das membranas tratadas e 2 rejeições salinas, uma com NaCl e outra com sulfato de magnésio, para avaliar se houve efetivamente a conversão para membranas de nanofiltração. Na tabela 1, nós podemos ver as condições de tratamento oxidativo, né? As concentrações, o tempo de exposição e a intensidade de contato para cada uma das 6 membranas, e os resultados podem ser verificados na tabela 2. Né? De forma geral, observou-se para as 6 membranas um aumento da permeabilidade após o tratamento oxidativo, e para 4 das 6 membranas observou-se um aumento da rejeição salina, o que indica que possivelmente houve uma remoção da camada de incrustação, mas não houve um ataque da camada seletiva. Ao passo que para as membranas E e F, houve um ataque da camada seletiva, visto que a rejeição salina foi bastante prejudicada. Outro ponto de destaque é que a membrana ela apresentou uma elevada capacidade de remoção de sulfato de magnésio. Das 5 membranas, foi superior à rejeição observada para NaCl, indicando uma capacidade superior para a remoção de íons polivalentes. Em relação à caracterização como membranas de nanofiltração, utilizou-se os autores O e I como referência. Segundo eles, a permeabilidade de uma membrana de nanofiltração fica entre 2,15 e 13,5 litros por hora metro quadrado bar. A remoção de NaCl fica entre 40% e 50%, a remoção de sulfato de magnésio entre 30% e 97%. Dessa forma, as membranas B, C e D apresentaram características de nanofiltração. Como sugestão para trabalhos futuros, sugere-se a aplicação dessas membranas no tratamento de águas superficiais contaminadas, visando a potabilização, assim como a realização de testes em escala piloto utilizando módulos espirais de osmose inversa, em final de vida, visando aumentar a oferta hídrica em comunidades isoladas. Como conclusão, observou-se que o tratamento oxidativo, ele apresentou aumento de permeabilidade para todas as membranas e aumento de rejeição salina para 4 das 6. Das 6 condições, apenas 3 resultaram em características de nanofiltração, que foram as membranas B, C e D, e a condição que apresentou melhor permeabilidade hidráulica foi a referente à membrana C, que apresentou 1.875 ppm por 9 horas e uma intensidade de contato de 16.875 ppm/hora. E, por fim, a reciclagem é uma estratégia interessante, pois ela permite utilizar membranas que seriam descartadas para reinseri-las no processo de tratamento de água, reduzindo custos de tratamento, reduzindo a geração de resíduos e, em contrapartida, elevando a oferta hídrica para consumo humano. Bom, eu deixo os meus contatos para esclarecimento de eventuais dúvidas que não sejam resolvidas aqui. Deixo também as referências bibliográficas consultadas para a realização deste trabalho e agradeço a atenção de todos.
Obrigada, Heitor. Parabéns pelo trabalho. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Heitor, você está fazendo esse trabalho a nível de graduação, de pós-graduação? Eu fiz esse trabalho como bolsista. Eu era um pesquisador, mas não estava vinculado a um programa de pós-graduação. Mas já no nível No nível graduado, já tendo terminado a graduação. exatamente. Isso, ótimo. Não, muito interessante essa ideia de conseguir converter a membrana de osmose inversa, que talvez já não consiga mais atender bem para a sua finalidade, para utilizá-la para nanofiltração. Eu não conhecia essa possibilidade, achei muito interessante. E os seus resultados foram muito bons, né? Bastante promissores. Quando vocês fizeram os ensaios para remover a incrustação, vocês tiveram algum teste que vocês avaliaram em termos de imagem para avaliar se houve ali algum desgaste? Então, no momento a gente não fez essa análise de imagens, né? Mas é uma tendência a ser feita no futuro, né? Para avaliar, por exemplo, com o infravermelho é possível detectar se a camada mais externa, né? Vou voltar na imagem só para ficar mais claro para os nossos colegas, porque no momento da degradação da camada seletiva, a gente tem, não ficou muito nítido, mas aqui na superfície a gente tem uma camada mais laranjinha e aqui vou chamar de salmão. Quando a camada seletiva ela é completamente removida, fica exposta essa cor mais salmão. E pelo infravermelho a gente consegue avaliar picos, né? A banda se torna mais pronunciada. Digamos, essa análise ela ainda não foi feita, né? Mas assim, ela permite avaliar a eficácia, né, do tratamento oxidativo e se houve uma exposição da camada suporte, né, que é de polissulfona, e a camada seletiva é de poliamida. Mas respondendo essa pergunta, essa análise ainda não foi feita. Mas pelos seus ensaios, você consegue inferir que está funcionando, porque você aumentou a permeabilidade e você teve ali uma rejeição ainda bem significativa. Sim. Você poderia repetir, porque deu uma pequena... Tá. A ligação, ela picou um pouco. Tá. Apesar de você não ter feito o ensaio de imagem, né, um MEV ou essa análise com o infravermelho, como você fez o teste para avaliar a permeabilidade e a rejeição ao cloreto de sódio, sulfato de magnésio, os seus resultados indicaram bons resultados, você consegue inferir que a remoção foi total, se não foi total, ela foi bastante elevada. Exatamente. Como você disse, eu vou me dirigir para a tabela só para ficar mais claro para os meus colegas. Bom, a gente avaliou a variação da permeabilidade hidráulica e da rejeição salina. A rejeição salina com sulfato de magnésio serviu apenas para a caracterização das membranas recicladas como sendo de nanofiltração ou não. Observou-se para todas as 6 condições um aumento da permeabilidade hidráulica, o que pode se dever tanto pela remoção da incrustação ou pela degradação da camada seletiva. A confirmação veio justamente, como você disse, na rejeição salina. As 4 primeiras condições de oxidação manteve um elevado nível de rejeição salina. No entanto, as membranas E e F apresentaram uma redução drástica na capacidade de remover os sais. Então, assim, infere-se que ela teve uma perda da camada seletiva, ela ainda existe, né, tendo em vista que a remoção foi superior a 20%. No entanto, a camada seletiva ela deve se assemelhar essa condição em que ela fica, como que eu posso dizer, descontinuada. Parcial, digamos. Isso, exatamente, que é essa situação aqui. Então,
A camada seletiva, não posso afirmar que ela foi completamente removida, mas os resultados dos testes sugerem que houve uma remoção parcial bastante significativa. Joia. Não, excelente. Mais alguém? Tem um comentário aqui do Fernando no chat. Muito bom reaproveitamento, é altamente impactante, visto que esse tipo de tratamento ainda é caro. Sim, eu acho que é um trabalho de grande relevância. Você tem uma importância aqui econômica e ambiental também, né? Pensando nessa questão de aumentar o ciclo de vida do material, né? Sim, exatamente. E, inclusive, uma questão muito interessante que não foi abordada aqui é que a redução de custo no trabalho de Coutinho de Paula foi feita uma análise econômica que diz que as membranas de ultrafiltração, né, porque ele usa uma condição mais agressiva de oxidação. As membranas recicladas têm um custo de 1% de aquisição de membranas de ultrafiltração novas. Então, assim, a reciclagem, ela, além de reduzir a geração de resíduos, ela permite uma economia bastante significativa. Sim, muito, muito interessante, né? Acesso mesmo, né? Excelente. Parabéns pelo trabalho, excelente. Te agradeço a apresentação. Então, agora nós vamos para a Eu que agradeço. nossa... Obrigada. Nós vamos para a nossa quarta apresentação, avaliação do desempenho da biodegradação aeróbia no tratamento de resíduo líquido diagnósticos virais, com Daiana Marques Albergaria. Boa tarde. Daiana, boa tarde. Pode compartilhar sua tela. Te desejo uma boa apresentação, fique à vontade. Muito obrigada. A tela está sendo compartilhada? Estamos vendo. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de apresentar o nosso trabalho. Meu nome é Daiana Marques, eu sou graduanda da Engenharia Química na PUC Minas. Esse trabalho é um trabalho em parceria entre a PUC Minas e a Fundação Ezequiel Dias, o Departamento de Ciência e Inovação e o Departamento de Gestão Ambiental. O nosso trabalho consistiu na avaliação do desempenho da biodegradação aeróbia no tratamento de resíduos líquidos de diagnósticos virais. A utilização da incineração é atualmente a destinação final dos resíduos líquidos laboratoriais. Contudo, esse processo ele libera diversos gases e partículas poluentes, além de retirar boa parte do ciclo natural da água. Como uma alternativa para poder descartar esses resíduos, nós estamos avaliando parâmetros do presente, que consiste em a regulamentação da Copasa para que efluentes sejam lançados na rede de esgoto. Essa pesquisa iniciou diante de uma problema, em que a Secretaria do Meio Ambiente adicionou uma condicionante para a liberação do alvará de uma instituição de análises clínicas, solicitando a redução do volume destinado à incineração. O nosso trabalho teve como objetivo principal a análise da biodegradabilidade aeróbia, em que resíduos laboratoriais pudessem ser lançados diretamente na rede coletora. O nosso trabalho iniciou com a coleta do lodo em uma ET, e esse lodo ele foi aclimatado, tratado por 7 dias, onde nós retiramos todo sobrenadante e trocamos por uma solução nutritiva. Esse lodo ele foi mantido 7 dias em aeração contínua. Após esses 7 dias, nós pegamos a amostra que havia sido coletada de um dos laboratórios que faz análises virais e diluímos essa amostra em 0,5%, permitindo, assim, chegar mais próximo da diluição existente quando esse resíduo pudesse chegar na rede da instituição. Com o lodo coletado
e a solução diluída a amostra diluída em solução nutriente, nós montamos bioreatores que tiveram aeração contínua através de bombas de injeção a água por 21 dias. Para verificar a eficiência do tratamento, nós fizemos um controle de toxicidade e controles físico-químicos, que consistiu na demanda química de oxigênio e no monitoramento de oxigênio dissolvido e do pH. Aqui, essas imagens representam a elaboração do nosso trabalho, onde aqui são os bioreatores que foram mantidos por 21 dias, e aqui o tratamento do lodo. Nosso trabalho partiu de 3 vértices, fazendo inicialmente uma amostra do resíduo diluído, mais a solução nutriente e o lodo aeróbio, e com isso nós avaliaríamos os mecanismos bióticos e abióticos presentes na degradabilidade. Há um controle da amostra, onde não foi adicionado lodo, e assim verificávamos o controle abiótico e também uma comparação se o tratamento estaria sendo eficaz ou não. E o controle do lodo, para ver se o lodo estava sendo mantido nas condições ideais para o tratamento através de uma fonte conhecida de carbono, como a glicose. Aqui estão os nossos monitoramentos de pH e de oxigênio dissolvido. No tempo de 6 dias e de 8 dias, nós não conseguimos avaliar diretamente através do oxímetro e do pH-metro, porque nós tivemos problemas com o Mariot. Devido à boquilha dele ser muito pequena, nós não conseguimos entrar com a sonda. Com isso, nós avaliamos através do DQO, observando se estaria tendo uma queda ou um aumento da biodegradabilidade. Nesse slide, nós podemos verificar que o DQO do nosso resíduo ele é consideravelmente alto, em torno de 2.500 miligramas por litro. No primeiro dia, ele sofre um aumento da carga orgânica. Isso pode representar por uma seleção parcial dos micro-organismos presentes no lodo, e com 8 a 12 dias, nós temos uma redução drástica da carga orgânica presente no efluente, no resíduo líquido. Foi verificado que o lodo estava ativo através do controle biológico, que foi com a glicose, e aqui nós percebemos que nós tivemos uma considerável redução da carga orgânica. E se comparado ao nosso controle, onde não havia lodo, nós podemos perceber que, ainda assim, há uma permanência alta de carga orgânica se comparado à biodegradabilidade. Os nossos resultados foram, em relação à toxicidade, nós observamos que em 24 horas já tivemos uma expressiva redução para o microcrustáceo Artemia salina. E, ao contrário da bactéria Alivibrio fischeri, que teve um aumento da sua toxicidade. O nosso trabalho demonstrou que a biodegradabilidade aeróbia ela tem um significativo impacto na redução do DQO e da toxicidade para organismos como a Artemia salina, embora para o Alivibrio fischeri tenha aumentado ao longo do tempo. Os resultados que nós obtivemos no trabalho nos sugerem a possibilidade de descarte direto do esgoto na rede coletora. Contudo, são necessários novos trabalhos, novos ensaios, para poder verificar em situações reais, como, por exemplo, a diluição desse resíduo no próprio esgoto da instituição e verificação do Alivibrio fischeri, o porquê desse aumento.
Aqui são algumas referências que nós utilizamos. Eu agradeço ao apoio financeiro do CNPq junto a esse trabalho. Estou à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, Dayana. Parabéns pelo trabalho. Perguntas para Dayana? Eu tenho uma. Pode Não é bem, falar, fique à não é bem uma vontade. pergunta, mas é assim, achei engraçado na hora que ela comentou assim, que não tinha conseguido dar DOD no dia 6 e no dia 8, e daí elas fizeram DQO. É importante essa sacada, né, de tipo, você não ter aquele parâmetro, mas você ter a correlação de que aquele parâmetro poderia influenciar no DQO. Achei bem interessante, parabéns. Obrigada. Isso é porque o lodo aeróbio ele precisa de oxigenação para ser mantido. Então, se tivesse uma baixa oxigenação, nós teríamos perdido o lodo e, com isso, nossa redução de DQO não ocorreria. Obrigada, Heitor. Mais alguém? Gostaria de fazer uma pergunta. Primeiramente, eu Sim. queria dar os parabéns para a Dayana, apresentação muito boa. É porque quando você apresentou a DQO de 3.500, 3.500 miligramas por litro, 2.500 miligramas. 2.500, ela se refere à amostra já diluída? Ou é a... Isso é a amostra diluída, mas nós fizemos o tratamento estatístico. A DQO desse resíduo ele é muito alto, ele é constituído por muitos componentes, por muitos reagentes orgânicos, e o principal deles é a guanidina, que tem sido uma fonte de muito estudo nosso. Esse resíduo ele é proveniente de um equipamento automatizado. Então, a gente não tem muitas referências por questões de segredo industrial. Então, nós sabemos que tem muitos solventes orgânicos nesse resíduo e um dos principais dele é a guanidina, que faz a quebra do RNA e do DNA. Perfeito, então essa DQO se refere à amostra diluída. Entendi. Isso. Obrigado. Mais alguém? Tem alguém aqui escrevendo no chat? Então, enquanto o Fernando escreve, eu vou te fazer uma pergunta. Em relação você recebe esse efluente que vem de um equipamento. Então, pelo que eu entendi, é um equipamento que está fazendo testes relacionados a patógenos. Isso. E aí você conseguiu fazer esse contato com o lodo e ele está conseguindo fazer a degradação completa, praticamente. Isso. E aí você consegue... Ele chega no limite de detecção do equipamento, né? Que são 100 miligramas por litro. Mas ele praticamente, assim, a grosso modo, nós podemos falar que ele praticamente reduz a carga de DQO. Ótimo, porque 100 miligramas por litro você pode descartar tranquilamente mesmo. Exatamente. Aí você atende o presente sem nenhum problema. A nossa verificação agora posterior é para certificar que não há presença de guanidina, então nós faremos o teste em situação piloto, de certa forma, porque vamos diluir agora no esgoto, mas também vamos verificar de outras maneiras, como através da análise de massas, a quantidade de guanidina, se a molécula está sendo quebrada ou não, porque a nossa maior preocupação é a guanidina, que ela é cancerígena. Entendi. Aí vocês pretendem fazer análise usando cromatografia para conseguir fazer a quantificação, cromatografia. Né? Ainda estamos na fase de desenvolver a metodologia da situação real. Então, a gente ainda está avaliando todas as análises que ainda faremos. Uma coisa que nós estamos esbarrando na cromatografia, no massas, é
é o padrão, né, da Padrão, guanidina. sempre. Então, então, essa é uma dificuldade que nós estamos tendo, mas nós estamos buscando quais os métodos que nós podemos ver para quantificar. Nós chegamos a fazer uma caracterização através do VVIS, mas nós não encontramos a banda de guanidina, mas isso também não descarta a possibilidade de ter presente. Uhum. Não, mas bem interessante, porque como você está fazendo a degradação, é bom para você ver com a cromatografia, especialmente se tiver com massas mesmo, porque você pode ver produtos de quebra, né? Se houve ali a formação de algum intermediário. Uhum. Sim. Exatamente. Excelente. É um resíduo muito difícil de caracterizar, porque nós não temos muitas informações, né? Só a bula da mistura que é fornecido. Contudo, está sendo um trabalho de caracterizar passo a passo, verificar. Assim, foi surpreendente o resultado que nós tivemos em laboratório com a biodegradabilidade. Então, uma das minhas orientadoras, a professora Bárbara, está até. Ela está aqui, ela escreveu no chat. De quantificação. Isso. Exatamente. Mas é muito interessante, porque vocês começarem e vai desmembrando em várias outras perguntas, né? Exatamente. Muito legal. Olha, aqui no chat nós temos um comentário do Fernando, aqualidina, que é um ácido carboxílico, pode ser usado para produção de cosméticos, componentes farmacêuticos, mas eu acho que não é o mesmo, você está falando da guanidina. Esse aí de cosméticos é a guanidina. O nosso é o isoticianato de guanidina. Então, ele tem um anel aromático, ele também tem presença de enxofre e tem alguns outros componentes que tornam a cadeia carbônica dele bem complexa. E aí a Bárbara já colocou, né, a dificuldade de trabalhar, né, com a matriz super complexa, além do método mesmo de quantificação. Isso. Sem dúvida. Excelente trabalho também. Parabéns, parabéns para você, Dayana, para a Bárbara.